quero cumprimentar a todos nesse momento que está vendo este vídeo, irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Eu quero trazer uma palavra aqui da parte de Deus para o seu coração, porque eu creio que Deus vai falar muito no seu coração, aleluia. Que está escrito aqui no livro de Esther, aleluia. No livro de Esther, capítulo 4, versículo 13. No versículo 13, Esther, capítulo 4, versículo 13, que nos diz assim, ó, aleluia. Então disse Mardoqueu que tornassem a dizer a Esther: não imagine em teu ânimo que escaparás da casa do rei mais do que todos os outros judeus, porque se de todo te calares nesse tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino. Glória a Deus. Só até aqui você diz amém. Irmãos, meus queridos, todos vocês que ouvem essa palavra de Deus, eu quero falar nesta noite sobre a história do povo judeu que está registrado no livro de Esther. O livro de Esther, ele tem 10 capítulos somente. E dentro destes 10 capítulos aqui, do capítulo 1 até o capítulo 10, você não vai ver o nome de Deus registrado neste livro. Mas isso não significa que Deus não está neste livro. Deus sempre esteve e sempre estará em toda a Bíblia Sagrada. Aleluia. E o que eu quero falar nesta noite aqui é sobre um perverso Amã que tentou destruir o povo judeu. Aleluia. Quantas vezes o povo judeu, a raça judaica, já esteve ao ponto de ser exterminada da face da terra? Há vários exemplos na história. Por exemplo, no tempo de Moisés, de Daniel, de Ciro, de Neemias, de Esther e etc. Mas no livro de Esther eu quero falar como Deus ele salvou o seu povo do extermínio no tempo do grande rei Xerxes Assuero, usando uma jovem fiel e corajosa para cumprir o seu plano. Assuero, famoso rei da Pérsia, ele fez uma grande festa em Suzã, a capital do seu império. Durante 6 meses, Assuero convidou os nobres das 127 províncias e os presenteou ricamente. Mas para os últimos 7 dias da festa, Assuero convidou todas as pessoas da fortaleza de Suzã. Quando a orgia havia alcançado maior grau, o rei, querendo impressionar ainda mais os convivas com a sua grandeza, ele lembrou-se da sua linda esposa, a rainha Vasti. Sob a influência do vinho, Assuero mandou que os seus camaristas chamassem a rainha para se apresentar diante dos convivas. Mas, porém, contrariando a ordem do rei, a rainha recusou-se a comparecer diante dele da corte. Isto foi uma humilhação para o rei, irmão, e a punição pela desobediência à sua ordem foi severa. Note-se como Vasti se comportou ao receber a ordem do rei. Ela deu pouca importância à ordem de uma pessoa de mais alta dignidade do que ela. Pode ser também que ela não tenha querido comparecer porque ela desejava evitar que o rei, seu marido, se tornasse um objeto de zombaria diante de todo mundo, pois o costume do povo considerava não ser decente para uma rainha pérsia apresentar-se perante o povo em tal circunstância. Sua atitude foi um desafio diante do povo e ao chefe da nação. Assim, sua culpa era grande. Por isto, o rei a destituiu do trono. Vasti, irmão, ela deixou de ser a rainha dos persas, o trono estava vago. Aleluia. O que eu quero dizer nesta noite, irmão, é que Deus, ele é onisciente, onipotente e onipresente. Por quê? Onipotente é que Deus pode todas as coisas. Onipresente é que ele está presente em todos os lugares ao mesmo tempo. E eu creio que ele está nesse momento aqui para te abençoar.
E onisciente é que ele sabe todas as coisas, aleluia. Deus sabe, irmão, o que vai acontecer daqui 100 anos. Deus sabe o que vai acontecer daqui 100.000 anos. Deus sabe tudo. Deus, ele sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça, aleluia. Às vezes você fica pensando assim, irmão, mas o inimigo, o Satanás, irmão, ele vai tentar de todas maneiras tentar te destruir. Por quê? Porque a Bíblia diz que Satanás ele anda rugindo como leão, tentando tragar aqueles que resistem firme. Aleluia! No Salmo 124 fala isso também. Se não fosse a misericórdia do Senhor, o inimigo já teria nos destruído vivo. Está lá no Salmo 124, versículo 3, pode ler lá. A destituição de Vasti do trono não foi por acaso. Não existe acaso para Deus, irmão. Deus sabe todas as coisas. Deus sabia do plano perverso que Amã iria projetar para destruir o seu povo. Aleluia. Vasti, irmão, não tinha lei decretada, registrada, para que ela pudesse ser banida do trono, não. Aleluia. Vasti, ela não quebrara qualquer estatuto escrito, não. Mas o rei, irritado, ele procurou um meio de castigá-la. Os sábios que estavam ao lado do rei foi quem aconselhou o rei a decretar que Vasti não entrasse mais na sua presença. Note-se como Vasti, irmão, não entrasse mais na sua presença. Vasti, por causa da sua desobediência, ela ficou para todo sempre banida da presença de seu marido. Observe como o rei, para cumprir o seu plano acerca dos judeus, ele procurava outra pessoa, outra rainha, para ocupar o lugar dela. Por certo, a órfã Ester, irmão, no tempo em que se criava no lar do seu primo Mardoqueu, ela jamais sonhou em chegar a ser uma rainha, menos ainda de um país onde ela era estrangeira, pois o ambiente em que ela se criou era humilde demais para que tal coisa acontecesse. Mas, porém, durante todo aquele tempo, Deus estava preparando Ester para uma tarefa certa. Ao chegar ao tempo próprio, ela estava preparada na alma, na mente e no corpo. Não parecia haver grande futuro para Ester, mas contudo, a Deus todas as coisas são possíveis, sem dúvida. Parece que eu vejo, irmão, que a formosura da moça aumentou pelo brilho interior da alegria de tão elevado acontecimento. Ela era donzela conceituada entre todos por seu espírito gentil e bondoso, era crente fiel ao Senhor seu Deus. Por isso, entre tantas jovens, ela foi escolhida pelo rei Assuero para ser a nova rainha da Pérsia. Irmão, você que me ouve, ó, vale a pena ser fiel a Jesus Cristo, irmão. Quem sabe você está orando a Deus, buscando a Deus por um propósito, uma bênção. Não desanime, não para, continue perseverando, lutando, batalhando. Não desanima, não deixe de vir à igreja, irmão. Porque das vezes o dia que você falta nos cultos, irmão, da vez é o dia que Deus vai te abençoar e você perde a bênção. Aleluia. Às vezes você fica pensando, mas tanto tempo servindo a Deus e até agora nada. Deus, irmão, ele tem os seus propósitos. Por quê? E das vezes ele está te preparando para você receber aquilo que ele tem para te dar. Um exemplo. Você não pega um carro e coloca na mão de uma criança de 10 anos, não. Essa criança ela não tem capacidade, ela não está preparada para dirigir um carro. Ela tem que crescer, tem que aprender, tem que tirar a carta, tem que estar habilitada. Conosco, na presença de Deus, não é diferente. Deus, primeiro, ele nos capacita, ele nos prepara, para que quando nós estiver preparado, ele nos conceda a bênção. Aleluia. Vai chegar o dia que Deus vai te abençoar, mas continue firme, perseverando, não desanima. Porque com Ester não foi diferente, irmão. Um dia chegou a vez de Ester comparecer diante do rei. Nada lhe faltava. O rei colocou sua coroa sobre a cabeça da moça. Assim, a menina judaica se tornou a rainha Ester. Tal honra não era demais para ela. Ela nunca se deixou levar pelo orgulho. Ester reconhecia, irmão, que ocupava tal lugar porque Deus a escolhera certamente
para em algum tempo servir ao seu povo. Eu quero falar uma coisa aqui bem clara para você, irmãos, você ouvinte, você amigo que ouve esse vídeo, que quando Deus te abençoar, aleluia, quando Ele conceder a vitória que você está buscando, que você está precisando, que você está clamando, faça uma coisa, não se arrogue não, não se exalte não, entendeu? Reconheça, seja humilde, reconhece que o que você tem foi Deus quem te deu, aleluia. Por quê? Porque tudo vem das mãos de Deus, irmão. No livro de Eclesiastes, no capítulo 2, versículo 24, está escrito que tudo vem das mãos de Deus. Então tem muita gente que quando inicia a sua carreira, irmão, servindo a Deus, que aceita Jesus Cristo e começa a servir Ele, é uma bênção no início da sua caminhada, da sua peregrinação. E nos cultos de ensino ele não falta, na escola bíblica, da escola dominical ele não falta, nos cultos de orações ele não falta. É uma bênção, irmão. Ele é firme. O pastor manda fazer uma coisa, ele faz, ele está firme, ele luta, ele batalha, ele é aquele fogo puro, é o primeiro amor. Mas vai passando o tempo, irmão, ele já vai se arrogando. Por quê? Porque Deus vai abençoando, Deus vê a atitude da sua fidelidade com Ele. Aí Deus começa a abençoar, irmão. Aí a pessoa, ela vai se arrogando. Ela vai empinando o narizinho para frente, para cima, e já vai achando que aquilo que ela tem, que ela conquistou, foi pelas suas próprias forças. Não foi. Não foi não, foi Deus quem o deu. Então nós temos que reconhecer que tudo vem das mãos de Deus. Eu já vi gente falar o seguinte, olha, eu que não levanto cedo e vou trabalhar para ver se vai cair do céu. Porque muitos falam assim, nada cai do céu não, irmão. Mas eu quero dizer uma coisa, que tudo vem do céu. Às vezes você que não lê a Bíblia, que não entende, mas está escrito na Bíblia que tudo vem do céu. No livro de João, no capítulo 3, versículo 27, o João Batista lá no deserto, ele falou assim, olha, o homem não pode receber coisa alguma se do céu não lhe for dado. Então não queira achar você, irmão, o amigo que está ouvindo esse vídeo, essas palavras, que você é quem conquista aquilo pelas suas próprias forças, que não é. Se não for a misericórdia de Deus, se não for Deus que te dá o ar para respirar, para você trabalhar. Porque lá no livro de Atos, no capítulo 17, versículo 25, fala isso. Que Deus é quem nos dá o ar para respirar. E no versículo 28 de Atos, capítulo 17, fala isso também. É que Deus que faz com que nós nos movemos, nos existimos, entendeu? Então, irmão, se Ele tirar a tomada da nossa existência, já era. Então reconheça, irmão, que tudo que você tem, foi Deus quem te deu. Porque o homem, pelas suas próprias forças, não consegue nada. Jesus mesmo falou que sem Ele nada nós vamos poder fazer. Está lá escrito em João, capítulo 15, versículo 5. Jesus falou, sem mim nada poderíeis fazer, irmão. Tudo vem de Deus. Tudo vem do Senhor. Deus, irmão, ele mesmo fala lá no livro de Deuteronômio, no capítulo 8. Deus falou, Moisés, fala para o povo, Moisés, que quando eles entrarem na terra prometida, eu vou abençoar poderosamente. Eles vão crescer, eles vão ser prósperos, eles vão enricar. O rebanho vai aumentar, o gado vai aumentar, as ovelhas vão aumentar, vai ter pão, vai ter mel, vai ser uma bênção. Mas fala para eles, Moisés, não colocar no seu coração que foi pelas suas próprias forças e pela força do seu braço. Está escrito lá no Deuteronômio, no capítulo 8, pode ler lá. Nada, o homem não consegue nada pelas suas próprias forças. Ninguém consegue nada. Tudo vem de Deus. O Davi é um exemplo disso aí. O Davi, lá em 1 Crônicas, no capítulo 29, o Davi falou o seguinte, porque Davi já estava velho, irmão. E Davi recebeu uma promessa de construir um templo para Deus, uma casa, um templo. Mas Davi estava velho, mas quem ia dar continuidade era Salomão. E Davi reuniu os príncipes ali, e Davi deu tudo que tinha que ser dado para construir a casa de Deus. Davi deu ouro, deu
prata, deu bronze, deu ferro, deu madeira, deu tantas coisas, irmão, os príncipes também. E Davi fez uma oração dizendo para Deus, Deus, tudo que nós estamos dando, nós não estamos dando porque nós temos, é porque o Senhor nos deu. Das tuas mãos veio, ninguém dá nada para o Senhor. Então, você pode ler lá em 1 Crônica, no capítulo 29. Foi Deus que deu tudo aquilo para o homem. Ou até quem exerce um cargo, seja ele qual for, irmão, seja reis, governador, entendeu? Seja príncipe, foi tudo Deus quem os colocou, irmão. Aleluia. Lá no livro de Romanos fala isso no capítulo 13. Entendeu? É Deus quem coloca, irmão, no poder. O Pilatos, por exemplo, no livro de João, você pode ler lá em João, no capítulo 19, viu? O Pilatos, quando está fazendo o julgamento de Jesus, Pilatos falou para Jesus, Jesus, você não me responde nada. Você não sabe que eu tenho poder para te crucificar e poder para te soltar? Jesus falou, Pilatos, você não tem nenhum poder não. Nenhum poder você teria sobre mim se do céu não te fosse dado. Então, irmão, até quem exerce um cargo, uma profissão, seja ela qual for, juiz, desembargador, prefeito, presidente, governador, advogado, até você mesmo que tem um cargo numa empresa que trabalha, foi Deus que te colocou lá, irmão, Deus que abriu essa porta. Agora, quando o homem se arroga, se acha tal, achando que é tudo pela sua própria força, aí que nós devemos ter cuidado, irmão, com a soberba, a prepotência. Porque Deus não aceita soberba e ao prepotente ele faz descer. Um exemplo foi Nabucodonosor. Pode ler lá no livro de Daniel, capítulo 4, para você ver. O Nabucodonosor, ele achou que tudo aquilo que ele tinha conquistado, irmão, era pela sua grandeza, pela sua própria força. Ele se arrogou. Deus falou, não, isso aconteceu porque fui eu quem os concedi para que tudo acontecesse, para que você fizesse isso. Mas por causa da sua arrogância, Nabucodonosor, você vai comer capim, você vai pastar como um gado, como um boi, comer capim durante 7 anos, até que você reconheça que fui eu quem os coloquei, porque o céu, rei, irmão, toma cuidado, irmão. Reconhece que tudo que você tem foi Deus quem te deu. Então não queira achar você que as coisas que você tem foi pelas suas próprias forças, que não foi. É que nós devemos ter cuidado, irmão, quando nós achamos o nosso eu. Você lembra de Thales, aquele cantor, irmão, cantor evangélico, que cantava tão hino, estava lá no auge, né, de sucesso, né? Ele deu uma bobeira, irmão, de falar um dia, num show, eu estou acima da média. Aí, meu filho, cadê o Thales, irmão? Você não vê mais falar de Thales. Porque a glória de Deus não dá para ninguém. A glória de Deus não dá e nem divide. Isaías 42, versículo 8. A glória dele, não pensa o homem, irmão, que ele tem glória aqui na terra, não, a glória é para Deus. Então reconheça que aquilo que você tem, a saúde que você tem, foi Deus quem te deu, entendeu? A família que você tem, foi Deus quem te deu. O carro que você tem, foi Deus quem te deu. Tudo vem de Deus, irmão. O dinheiro que você tem, Deus quem te dá. Tudo vem das mãos de Deus. Um exemplo, irmão, é essas pessoas que têm riqueza, tanto o crente como aqueles que não servem a Deus, foi Deus quem o deu, irmão. Foi Deus quem deu riqueza, está lá escrito em Eclesiastes no capítulo 5, veja lá para você ver. É que riquezas são dons de Deus. Então não queira o homem achar que é tudo que ele consegue por si, que não é não. Foi Deus quem os deu. Não, essa palavra vai ficar muito longa, entendeu? Então eu quero ver se eu continuo assim o máximo, resumir aquilo que eu tenho para passar. Então, irmão, reconhece que tudo vem das mãos de Deus, aleluia. Quando o rei Assuero, ele escolheu a Ester, irmão, para ser a nova rainha da Pérsia, o tempo foi passando. O rei, ele estava feliz com a nova rainha Ester, mas porém, Amã, que havia sido escolhido pelo rei como príncipe sobre todos os demais, e diante dele todos se prostravam, Amã, irmão, ele não se agradou de Mardoqueu, o primo de Ester,
porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Mardoqueu, ele era fiel ao rei Assuero e obedecia os seus decretos. Mas sendo judeu, Mardoqueu recusou-se a prostrar-se aos pés de Amã. Este arrogante ficou furioso, irmão, porque Mardoqueu não se inclinava diante dele. Assim Amã jurou castigar não somente a Mardoqueu, mas também exterminar todo o povo judeu. Mardoqueu, ele era fiel ao rei Assuero e obedecia os seus decretos. Mas sendo judeu, Mardoqueu recusou-se a prostrar-se aos pés de Amã. Este arrogante ficou tão furioso porque Mardoqueu não se prostrava diante dele. Assim, irmão, ele jurou castigar não somente a Mardoqueu, mas também exterminar todo o povo judeu nas províncias da Pérsia. Neste intento, Amã foi ao rei solicitar um decreto que autorizasse o extermínio de todos os judeus nas províncias da Pérsia, sobre a acusação de desobediência aos decretos do rei. Na verdade, Amã ele estava agindo sobre a inspiração de Satanás, o verdadeiro inimigo do povo de Deus. Mas só que Deus, irmão, ele não desampara o seu povo nunca. Pode ser nas maiores lutas, nas mais densas trevas da angústia, a potente mão de Deus está agindo em favor do seu povo. Ao saberem do decreto real que os condenava à morte, os judeus se angustiaram. Esther, irmão, ela sofria ao ver o iminente cumprimento do decreto real, urdido por Amã e inspirado por Satanás. Mas apesar de ser a rainha, ela não podia comparecer diante do rei sem ser chamada. E o rei, ele já não a chamava à sua presença há 30 dias. A situação era gravíssima, mas porém, Deus ele despertou em Mardoqueu o espírito de ânimo e de sabedoria e instou com Esther, fazendo ela perceber que também, sendo judia, ela não escaparia da morte. Ele disse, mas olha Esther, no entanto, não teria sido exatamente para esta circunstância que Deus induziu o rei a te escolher como rainha? Certamente. Deus, irmão, ele sempre escolhe a pessoa certa para estar no lugar certo, para que no momento oportuno ele vos possa usar. Aleluia. Irmão, você que está passando por uma situação difícil, eu não sei a luta que você está enfrentando, a prova que você está enfrentando, passando, eu não sei se a tua luta, a tua prova é na enfermidade, é com os filhos, é no casamento, é no trabalho, seja ela qual for, irmão, nas enfermidades, por mais irreversível que seja, não desanime diante dessa situação, dessa prova, porque tem muitos crentes, muitas pessoas, eu não estou falando só para crente não, é para você que ouve, que não é crente também, Deus está falando com você. Quantas pessoas, irmão, é que quando se depara com um problema, uma luta, seja ela qual for, desanima. Eles acham que aquele problema, irmão, é impossível. Para nós, para Deus, não. Um exemplo disso aí, Deus, irmão, ele está aqui me usando para te trazer uma palavra de ânimo, para você animar, que Deus é poderoso para fazer tudo, para te tirar você dessa situação que você está enfrentando, que eu não sei qual é a prova que você está enfrentando. Um exemplo foi Josué. Se você for ler o livro de Josué no capítulo 1, Josué, irmão, quando Moisés morreu, ele desanimou. Ele começou a pasmar, desanimar, falou, e agora? Quem vai nos fazer atravessar o Jordão para possuir a terra que Deus nos prometeu? E ele desanimou, ele prostrou e ele ficou desanimado. Precisou de Deus, irmão, dar uma palavra de ânimo para Josué e dizer, Josué, o meu servo é morto, o meu servo morreu, o meu servo Moisés morreu. Esquece Moisés. É você quem vai fazer com que esse povo receba a terra que eu tenho prometido. Olha, Josué, não olhe para os amorreus, não olhe para os jebuseus, não olhe para os cananeus, porque assim como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Aonde você pisar a planta dos seus pés, eu vou pisar contigo. Não desanime, não pare, você tem que caminhar. Irmãos,
com aquela palavra de ânimo que Josué recebeu, irmão. Sabe o que ele fez? Sabe o que aconteceu? Ele se levantou, ele reagiu. Ele pegou e convocou o povo, todos os príncipes, e falou: olha, santificai e provei de comida, porque dentro de 3 dias nós vamos passar o Jordão. Irmão, o que Deus está falando com você nesse momento é que você reage diante de qualquer situação. Porque tem muitas pessoas, irmão, que quando se depara com uma situação, ele desanima, ele se prostra, ele se isola dentro de quarto. E muitas das vezes, às vezes quer morrer, entra em depressão. Então não é um momento para olhar para o vento, para a prova. Olhe para Deus, confia nele que ele pode te tirar dessa situação. Tem muitas pessoas que quando se depara com prova, com luta, não sabe o que elas fazem? Elas se prostram. Tem muitas pessoas que se isolam dentro de quarto, entra em depressão, não sai mais. E muitas vezes quer morrer. Um exemplo foi Elias. Elias, considerado o homem do fogo, fez tantas maravilhas, se você for ler lá. No livro de 1 Reis, no capítulo 19, Jezabel o ameaçou de morte. Ele pegou e fugiu, deitou debaixo de uma árvore, de um símbolo lá, e pediu em seu ânimo a morte. E falou: Deus, já basta. Eu não sou melhor que meus pais, eu quero morrer. Precisou de Deus, irmão, enviar um anjo, mandar um anjo lá levar pão e água para ele. E o anjo chegou e tocou ele e falou: Elias, come e bebe, porque muito comprido te será o caminho. Com a força daquela comida, irmão, Elias caminhou 40 dias e 40 noites até chegar ao Monte Horebe, o monte de Deus. Então o que Deus está falando para você nesse momento é para você reagir, para você se alimentar dessa palavra, irmão. Aqui tem a palavra, aqui, a solução dos problemas. Muitas vezes nós corremos para A, para B e não buscamos aqui, ó, que aqui tem solução. Jesus é a solução. Então, irmão, a palavra para você nesta tarde é: anima-te, reage. Não, irmãos, não olhe para o vento, não olhe para a prova. Às vezes você está passando por uma dificuldade. Às vezes, irmão, Deus, ele quer nos provar também. Das vezes, a luta que nós estamos enfrentando, Deus não tira nós da prova, mas Deus vai estar conosco dentro da prova. Um exemplo foi Daniel na cova dos leões. Deus, ele não livrou Daniel da cova, mas entrou com Daniel dentro da cova para mostrar para aqueles que é invejoso, para aquelas pessoas que tentam, para a prova, para aquelas pessoas que querem destruir, para mostrar que dentro da prova você é vencedor. O exemplo também foi Sadraque, Mesaque e Abednego. Deus não livrou Sadraque, Mesaque e Abednego da fornalha de fogo, não, irmão. Deus entrou com eles dentro da fornalha do fogo ardente para mostrar para aqueles lá fora que nem fogo, não existe prova, não existe luta. O crente é vencedor, mas ele só não vence se não lutar, irmão. Você não pode baixar a cabeça. No livro de Miqueias, no capítulo 2, versículo 24, diz, em Miqueias, no capítulo 2, versículo 10, diz: levantai e andai, porque não é aqui o vosso descanso. Você tem que reagir, irmão. Você tem que reagir. Que Deus é contigo. Talvez a prova que você está enfrentando, ela não é para te matar. Você tem que crer. Jesus falou: Jairo, não temas, crê somente. É crendo, irmão, que o problema será resolvido. O Deus é o Deus do impossível. Talvez essa luta que você está enfrentando, está passando, ela é para a glória de Deus. Jesus falou: Marta, tira a pedra. Marta falou: Senhor, já cheira mal, está fedendo, faz 4 dias que Lázaro está morto, está enterrado. Jesus falou para ela: eu não te disse, creres, verás a glória de Deus. Não tão crê. Tudo isso é para a glória de Deus. Não desanime, não para, reage diante de qualquer situação, por mais irreversível que seja, por mais improvável que seja. Para Deus nada é impossível, mas você tem que reagir, irmão, porque com Esther não foi diferente. Quando Esther ouviu aquelas palavras de ânimo que Mardoqueu, inspirado por Deus, irmão, que Deus inspirou aquele espírito de ânimo, de sabedoria em Mardoqueu, que ele foi ter com Esther, ela reagiu, irmão. A Esther reagiu. A reação de Esther às palavras de Mardoqueu foi altamente positiva.
Esther, irmão, ela não ficou a lamentar a situação difícil em que se encontrava, não. Não entrou em desespero, mas confiou em Deus. É assim que nós devemos ser. Nós devemos confiar em Deus, ainda quando tudo parece perdido. Esther, irmão, ela tomou a decisão de jejuar, ela e suas servas, e pediu que todos os judeus fizessem o mesmo durante 3 dias, ao cabo dos quais ela iria à presença do rei, com ou sem consentimento real. Era preciso muita fé e coragem, irmão, para fazer o que Esther fez, pois se o monarca não a quisesse receber em audiência, ela, conforme as leis dos persas, naqueles dias morreria. Mas, contudo, Deus estava agindo nos acontecimentos e estava com a sua serva fiel e tornou o coração de Assuero favorável a Esther, e ele a recebeu com grande bondade e em tudo atendeu. Por quê? Porque o jejum, irmão, feito com fé e humildade aliada à coragem, agrada a Deus e o crente recebe a resposta. Aleluia! Irmãos, quanto tempo você não tem jejuar? Aleluia! Porque tem luta, tem situação também, irmão, que nós só vencemos através do jejum, da oração, da consagração, da santificação. Porque o nosso corpo físico, ele precisa do alimento, que é arroz, feijão, carne, etc. Mas a nossa alma e o nosso espírito, irmão, ele precisa do alimento do céu. Que alimento é esse? Oração, jejum, consagração. Por que Esther se propôs a jejuar, irmão? Porque a luta não era carnal. A Bíblia fala em Efésios, no capítulo 6, que a nossa luta não é contra a carne nem sangue. Efésios, capítulo 6, versículo 10 em diante. A nossa luta não é contra a carne nem sangue, mas contra todos os principados e potestades do inferno. Jesus mesmo falou que tem casta de demônio, irmão, que só sai através do jejum e da oração. Jejua por você, irmão, pela sua vida espiritual, pela sua família, pela sua casa, pelo seu trabalho, pelos seus amigos. Jejua, irmão, que você vai ver que a vitória vem. Porque quando você se propõe a jejuar, irmão, sabe o que Deus faz? A Bíblia diz que Deus abomina o arrogante, entendeu? A Bíblia diz que Deus abomina o arrogante e exalta o humilde. A Bíblia fala isso, que Deus abomina o arrogante e abaixa, Deus abomina o arrogante e exalta o humilde. Foi o que aconteceu com o arrogante Amã, que pretendia humilhar a Mardoqueu e exterminar o povo judeu. Amã, irmão, ele viu-se preso em suas próprias tramas. Aconselhado por sua mulher Zereis e pelos seus amigos, Amã, ele mandou construir uma forca para enforcar a Mardoqueu. Mas só que as coisas não saíram para Amã conforme ele esperava. Pois a Escritura diz que o ímpio cava uma cova e ele mesmo cai nela. Está lá no Salmo 7, versículo 12 ao 16 e Provérbio 26, versículo 27. O capítulo 6 do livro de Esther, irmão, narra como o rei recompensou a Mardoqueu pelos seus serviços prestados a ele, que serviram para salvá-lo da morte pelas mãos dos seus inimigos. Mardoqueu, ele havia denunciado um plano para assassinar o rei, e este feito ficou registrado nas crônicas do império. Sabendo deste fato, o rei resolveu honrar ao homem que o livrara da morte por traição, e determinou que fossem prestadas honras principescas a Mardoqueu. O próprio Amã, irmão, foi quem sugeriu ao rei o que se devia fazer ao homenageado. Assim Assuero que determinou que ele, Amã, honrasse a Mardoqueu, conduzindo-o pelas ruas montado em um cavalo do próprio rei. Era esta a mais alta honraria que um súdito poderia receber do seu soberano. E Mardoqueu a recebeu. Com isto, o arrogante Amã teve de humilhar-se perante aquele que pretendia humilhar. É assim que Deus faz, abate soberbo e exalta humilde. Ezequiel 21, verso 26 e Tiago 4, verso 6. Irmão, para que nós possamos entender melhor o acontecido, aleluia, quando o Mardoqueu ele foi usado por Deus para dar aquelas palavras de ânimo para Esther, que Esther, irmão, reagiu, fez o jejum lá, ela, sua serva, pediu que os judeus fizessem o mesmo durante 3 dias,
que ali a presença do rei era a vida ou morte. Entendeu? E quando ela chega à presença do rei, o rei, irmão, ele tinha que estender o cetro de ouro. Se o rei não estendesse o cetro de ouro, era morte na certa. Mas só que Deus estava agindo nos acontecimentos. E o rei, quando vê Esther, irmão, ele estende o cetro de ouro. Aleluia! E é o que Deus vai fazer na sua vida. Deus vai fazer com que o rei, irmão, ele estende o cetro de ouro para te dar vitória. E quando o rei estendeu o cetro de ouro, aleluia, Esther pega e toca no cetro de ouro. Aleluia. Aí o rei disse, Esther, o que tens? Qual é a tua petição? Até metade do rei se fará. Qual é a tua petição que eu te concedo? O teu requerimento. Sabe o que Esther fez, irmão? Esther falou, rei, olha, já faz 30 dias que eu não vejo o rei. Mas eu quero fazer uma festinha para comemorar com o rei. Eu vou fazer um banquete e eu quero que o rei mais Amã compareça a esse banquete. Eu quero festejar, me alegrar com o rei. Irmão, Esther foi uma mulher sábia. A Bíblia diz que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Às vezes nós queremos, não é momento, às vezes, nós chegar e agir. Não era aquele momento de Esther pegar e denunciar o Amã pelo que ele tinha planejado, não. Esther é sábia, irmão. Você tem que ser sábio nas palavras. Não chegar e falar aquilo que não deve no momento. Espera, ora a Deus e busca. E no momento certo Deus vai te direcionar, Deus vai te dar a direção o que fazer. Esther, ela fez um banquete. Aleluia. E quando Esther, irmão, fez banquete, aí Esther falou, eu quero que o Amã também venha. Ela convidou o príncipe Amã, o próprio inimigo, para festejar, para se alimentar, para banquetear. E lá vai, irmão, o rei mais Amã banqueteando, se alegrando no banquete. E quando acaba o banquete, o rei perguntou, Esther, qual é o teu pedimento, o teu pedido e até o teu requerimento? O que você pedir eu vou te conceder, e o teu requerimento até metade do reino se fará. Ela falou, sabe o que ela fez, irmão? Ela falou, rei, amanhã eu vou fazer outro banquete. E eu quero que o rei, mas o príncipe Amã também compareça amanhã ao banquete que eu vou preparar. Aí depois eu vou falar para o rei o que eu quero, o que eu vou pedir. Irmão, e quando Amã, ele sai do banquete, ali que termina o banquete, aleluia, ele pegou, irmão, a primeira pessoa que ele viu na porta ali do palácio do rei, do pátio. O Amã, irmão, ele se enfureceu. O demônio entrou na vida de Amã ali. Se não fosse Deus, irmão, ele teria acabado com Mardoqueu ali na porta do rei, no palácio. Mas só que Deus, irmão, estava na vida de Mardoqueu. E Deus falou, nisso aí você não toca não. E a mãe ficou ali, refreou, e ficou nervoso, furioso, fungando. Porque Mardoqueu não se inclinava, irmão. Ele não se prostrava mesmo. E a mãe, irmão, ele ficou furioso, mas ele desviou, deixou Mardoqueu para lá. E quando a mãe chegou na sua casa, ele convidou os seus amigos, sua esposa Zereis, e ele começou a contar a grandeza do que o rei tinha feito na vida dele. Começou a contar de o que ele era ali, tudo exaltado, irmão, tudo exaltado. Ele começou a contar o que Deus fez, que Deus colocou ele como prancha ali diante de tudo, e todo mundo se prostrava diante dele. Ele falou, olha, Zereis, você não sabe o que aconteceu, eu venho de um grande banquete agora. A rainha Esther convidou somente eu para o banquete. Aleluia! E amanhã, Zereis, eu estou convidado novamente por ela para comparecer a outro banquete. Olha como é que eu sou importante aqui, Zereis. Mas só que tudo isso não me satisfaz enquanto eu ver o judeu Mardoqueu assentado à porta do rei. Isso eu não fico alegre. Eu não sei o que faço para acabar com esse homem. Irmão, Satanás, ele tenta de todas as maneiras te exterminar. Ele tenta te destruir. Mas Deus é sobre a sua vida. No livro de Salmo 124 fala, se não fosse a misericórdia do Senhor, o inimigo já teria nos destruído vivo. Salmo 124, versículo 3. Aí a Zereis, irmão, ela deu um conselho para Amã. Ela falou, Amã, larga você tonto, homem. É fácil acabar com esse Mardoqueu. Satanás usando ela, irmão, para dar um conselho
que foi para a sua própria destruição. É por isso que a Bíblia fala que a mulher sábia edifica a casa, mas a tola destrói. Ela não sabia que ela estava sendo usada pelo diabo, irmão, para fazer algo, para destruir Mardoqueu, mas só que era para a destruição de próprio Amã. Ela falou: eu vou ser tonto, Amã. Faz uma forca de 50 covos de altura aqui na frente da casa, ó, para servir de exemplo. E amanhã, antes do banquete, você vai cedinho lá conversar com o rei, para dizer ao rei para quem for quem Mardoqueu nela. Aleluia. Aí Mardoqueu, irmão, ele falou: Zerés do céu, que conselho, Zerés, eu não sabia disso. Que conselho, que mulher sabe como, irmão? Que sabedoria é essa? Aleluia. Isso não é sabedoria, não. Fazer coisa para destruir o próximo não pode. Tem que desejar o bem. E ele ficou com aquilo a noite inteira, irmão. Sabe o que aconteceu? Ele não dormiu aquela noite. Ele não dormiu, irmão. Ele não via a hora de levantar cedo para intercorrer, para dizer ao rei, para enforcar Mardoqueu. Mas só que Amã não sabia, aleluia, que o rei tinha feito, o Deus tinha feito, o rei Assuero perdeu o sono. Deus lá do céu olhou assim: você está armando o laço para o meu servo? Enquanto você arma o laço, eu vou levantar alguém do outro lado para salvar, para quebrar o laço. E Deus lá do céu falou: Assuero, aleluia, você não vai dormir não. E Assuero, irmão, ele virava para um lado, não conseguia dormir. E ele buscava o sono, não conseguia dormir. Ele falou: mas que sono é esse que não vem? Aleluia. Quem sabe o rei falava: me traga um chá de camomila aí. E chá nada. Se tivesse remédio de zepam, naquele tempo lá, ele tinha tomado. Nada. Quem sabe o servo falou assim: ô rei, você não quer ouvir a música? Não quero ouvir música, não. Aleluia. Eu quero ouvir uma história. Conta uma história. Aí, irmão, o servo foi lá na biblioteca e ele pegou um livro, o livro das crônicas, irmão, da memória das crônicas, aleluia. E quando o servo pegou o livro, irmão, que ele abriu, não foi por acaso, não existe acaso para Deus, não. Ele abriu logo na página, irmão, que estava escrito, quem sabe o título dizia assim, o dia que o rei foi salvo da morte. Eita, glória a Deus. Aí quando o servo disse, o servo chegou diante do rei, o servo falou: ô rei, tem uma história boa aqui. O rei falou: o dia que o senhor foi salvo da morte. Eita, glória a Deus, aleluia. Eita, glória a Deus. E o servo começou a contar: olha, rei, o porteiro Mardoqueu, ele denunciou um plano para que o rei não fosse morto. Aleluia. O Bigtão Teres, lembra, rei? Bigtão e Teres, eles procuraram destruir a vida do rei, preparando um laço para destruir o rei. E o Mardoqueu, ele descobriu essa conspiração de Bigtão de Teres. E ele denunciou isso para a rainha Esther, para a esposa do rei, e ela fez saber ao rei, o rei procurou investigar, e aconteceu que era verdade, Bigtão e Teres foram mortos, foram enforcados. E quando o rei ouviu isso, o rei falou: mas e que galardão e honra se fez a Mardoqueu? Que honra deu para ele? O servo falou: nada foi dado aqui, porque tudo que é escrito aqui é anotado. O que se faz no teu reino aqui é anotado, e aqui não tem escrito que o rei honrou a Mardoqueu, ninguém fez nada não. Irmão, agora pensa uma coisa: o rei, ele não tinha um pensamento do que fazer. Quem sabe ele falava assim: eu preciso fazer alguma coisa para honrar esse Mardoqueu. De um lado, irmão, Amã falava: eu preciso matar. E do outro lado: eu preciso honrar, eu preciso matar, eu preciso honrar. Irmão, isso não é coincidência. Eu creio, irmão, que os dias já estavam quase clareando. Quando Amã foi ter com o rei, aleluia, para dizer ao rei que enforcasse a Mardoqueu na forca que Amã tinha preparado. Aí o rei falou: mas quem está no pátio a essa hora? Aí falaram: é Amã. Aí manda que ele entre. Eu preciso ouvir um conselho, e o Amã é bom para dar conselho, eu gosto de ver Amã.
Amã tem umas palavras bonitas, porque o manipulador, irmão, ele tem palavra bonita. Quando você vê pessoas que têm muitas palavras bonitas, você cai fora. Por dentro é uma coisa, mas por fora é outra. Aleluia. E quando o Amã entra, que o rei mandou entrar, mano, o rei falou assim: Amã, que honra e galardão se fará ao homem de cuja honra o rei se agrada. O Amã no seu coração ele falou assim: esse homem é eu. Ele pensou no seu coração, ele falou: esse homem é eu. O que o rei vai fazer? Ele vai querer me honrar, apanhar eu acima de outra coisa. Aleluia. Ele vai apanhar eu acima do rei. Quem sabe ele pensava isso, né? Por que ele pensava? E aí ele falou: rei, eu vou dar um conselho para o rei. Tem uma coisa boa que o rei pode fazer para o homem que o rei quer honrar. O rei falou: qual é? Ele falou: rei, pega roupas de rei. Roupa que o rei costuma usar mesmo. Pega aquela nova, aquela mais bonita, rei. E tem mais. Pega a coroa também, que o rei costuma usar na cabeça. Pega aquele cavalo, pega aquela alazão, o rei tem tanto cavalo bonito, rei. Pega aquela alazão, aleluia. Para que aí e tem mais. Aí o rei pega esse homem que o rei quer honrar, veste essas roupas reais nesse homem, coloca a coroa na cabeça dele e põe esse homem em cima do cavalo. E tem mais, rei. Aí você convoca um dos maiores príncipes aqui da Pérsia, entendeu? E convoca a cidade toda de Suzã, e esse homem em cima do cavalo, que o rei quer honrar, e o príncipe puxa ele na rua da cidade de Suzã, e gritando: assim se fará o homem de cuja honra o rei se agrada. Eita, glória a Deus. Agora, mano, ele vai ter que cair do cavalo. Agora ele vai ver, ele vai ter que cair do cavalo. Aí o rei falou: então depressa, faz isso para com o judeu Mardoqueu, que está sentado à porta do rei. E olha, mano, você não deixa nada cair por terra, senão você que vai perder tua cabeça, viu? Você faz isso para com o judeu Mardoqueu. Eita, glória a Deus, irmão. O que o Amã queria, irmão? Aleluia. Inveja, irmão. Inveja. Ele queria a roupa de rei, ele queria coroa, ele queria cavalo. Aleluia. E é isso que o inimigo quer, irmão. Aleluia. Ele quer tomar aquilo que você tem, ele não consegue, ele quer te humilhar, ele quer te matar, ele quer te destruir. Mas só que ele não consegue, porque Deus é quem está na tua vida. Você tem que entender, irmão. Vai chegar bênçãos na tua vida. Por quê? O próprio inimigo, irmão, que tenta te humilhar, ele é quem vai divulgar. Ele é quem vai divulgar, irmão. Não vai precisar ser postar em lugar nenhum, não. O inimigo mesmo que vai divulgar a tua vitória. Aleluia. Ele que quer te humilhar, ele que vai te honrar, te exaltar. Então confia em Deus, porque Deus é poderoso, irmão, para fazer tudo e muito mais. Quem sabe a mão agora chega na porta de Mardoqueu, né? Bênção está chegando, vai bater na tua porta, irmão. Eita, glória a Deus. Aleluia. Mardoqueu, irmão, acordou com um batido lá. O Amã, Mardoqueu, presente para você. Para mim, o que eu fiz? Irmão, você não vai entender, carteiro vai chegar, a bênção vai chegar na tua porta, você vai falar: mas eu não pedi nada, eu não estou sabendo de onde vem. É Deus, irmão, te honrando, e Ele vai usar aqueles que querem te humilhar para te honrar, para te exaltar. Não se preocupe com aqueles que falam mal de você, com aqueles que zombam, com aqueles braços. Não esquenta não, Deus está vendo tudo. Deus, Ele é aquele que também humilha, irmão, entendeu? Deus exalta o humilhado e humilha o exaltado. É isso que vai fazer com aqueles que têm de tentar te humilhar, irmão. Não esquenta a cabeça não, espera o tempo de Deus. Porque Deus é quem vai fazer com que ele seja humilhado diante de você. Então confia em Deus. Irmãos, e depois daquela pública, entendeu? Irmãos, eu quero terminar essa mensagem, entendeu? Já está longo e o tempo está tarde aqui já. Então fica com essas palavras, irmão. Confie em Deus, porque o que Deus tem para você é grande. Amém, irmãos? E assim eu agradeço você que tem ouvido essas palavras. Confie em Deus, irmão, porque Deus é contigo e Ele é quem vai te dar a vitória. Amém, irmão? E você que recebeu essas palavras, receba as bênçãos de Deus em nome de Jesus. Glória a Deus.